Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será a continuação do trilho de mesa do vídeo anterior. Essa última parte, que é este triângulo aqui em cima, eu não fiz, eu apenas expliquei e eu percebi que tiveram dúvidas, por isso eu vim gravar detalhadamente para vocês conseguirem fazer. Então aqui nós só vamos completar o nosso trilho de mesa. Vamos fazer este triângulo, nós iniciamos com o triângulo e vamos encerrar com o triângulo. Lá naquela ponta eu vou repetir esse triângulo, para não restar dúvidas, para vocês conseguirem fazer direitinho. Então, eu vou repetir o triângulo aqui. Essa nossa aula é uma continuação da aula anterior. Para vocês que não assistiu à aula anterior, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo para vocês primeiro irem assistir a outra aula e depois continuar com essa aula, porque senão vocês não vão entender. Esta é uma continuação. Aqui eu encerrei o meu trilho de mesa, que ficou dúvidas no vídeo anterior. Para vocês que não assistiram o vídeo anterior, assistam o primeiro e essa é a nossa segunda parte, o encerramento do nosso trilho de mesa. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no meu canal, venha fazer parte da nossa família. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Então, para nós iniciarmos aqui o nosso triângulo, o nosso trilho de mesa, ele tem que encerrar nesta carreira. Esta carreira é esta carreira aqui, desse detalhe, desse bico. Então, para nós iniciarmos o nosso triângulo aqui nesse meio, o nosso trilho de mesa tem que estar nesta carreira. Quando tiverem 3 quadrados aqui fechados, desse lado e desse. Agora, nós vamos iniciar o nosso triângulo. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Esta carreira é esta carreira aqui. Vamos subir com 3 correntes, vamos preencher o nosso primeiro quadrado. São 2 correntes, vamos colocar 2 pontos altos e repetir o nosso ponto alto seguinte. Então, nós fechamos este quadrado da mesma forma que este está fechado. Vamos fazer aqui 2 correntes. 1, 2. Chegando aqui nos nossos 3 quadrados fechados, nós vamos abrir o primeiro, copiar o do meio e abrir o outro. Então, vamos aqui no primeiro ponto alto, fazer um ponto alto, 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. Nos 4 pontos altos do meio, nós vamos copiar. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, aqui nós já abrimos os 2 quadrados, somente copiamos os 4 pontos altos do meio. Vamos repetir aqui os nossos quadrados. 2 correntes e no ponto alto, copiar o ponto alto. 2 correntes, pular as 2 correntes de base, no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Vamos fazer assim, 2 correntes, no ponto alto, copiar o ponto alto, 2 correntes, copiar o nosso ponto alto, até chegar neste quadrado aqui do meio. Então, aqui nós preenchemos os 4 primeiros pontos altos, no primeiro quadrado, fizemos abrimos esse primeiro quadrado do nosso detalhe, copiamos os 4 pontos altos, abrimos o outro quadrado. Vamos fazer aqui uma carreira de quadrados, que é o nosso ponto rede, até chegar aqui no meio, onde tá o nosso detalhe do meio. Na parte menor, é apenas um detalhe aqui no meio. Então, nesse detalhe, nós vamos iniciar o nosso triângulo. Então, nesse quadrado, nós vamos colocar o nosso primeiro ponto pipoca. E aqui desse lado, vamos fazer da mesma forma que fizemos deste. Vamos copiar os quadrados, abrir este primeiro quadrado, copiar os 4 pontos altos, abrir o outro quadrado e copiar este. E aqui vamos fazer novamente os 4 pontos altos. Então, aqui neste meio, nós vamos fazer o nosso ponto pipoca. Para o nosso ponto pipoca, nós vamos dar 5 laçadas na agulha,
folgadas e fechá-las todas de uma só vez. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 laçadas na agulha. Fechar todas de uma só vez, fazer aqui o nosso ponto baixíssimo e no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Agora, aqui deste lado, nós vamos fazer o mesmo trabalho que fizemos deste. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui deste lado, eu somente repetir o que fizemos deste. E aqui eu já iniciei o meu triângulo. Agora, para a nossa próxima carreira, nós vamos fazer esta carreira aqui. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho. E vamos copiar estes 4 primeiros pontos altos. Copiamos os nossos 4 primeiros pontos altos. Agora, como é essa carreira aqui, nós vamos fechar mais um quadrado. Então, aqui nós fechamos o segundo quadrado. Agora, nós vamos fazer ponto rede, que são os quadrados, até chegar aqui neste meio, no quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Aqui nós só vamos fazer o nosso ponto rede, 2 correntes e um ponto alto. Chegamos aqui no nosso quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Aqui nós vamos colocar mais um ponto pipoca. 2, 3, 4, 5 laçadas na agulha, fechadas todas de uma só vez. Vamos fazer um ponto baixíssimo e aqui no próximo ponto alto vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer aqui 2 correntes, pular o nosso ponto pipoca da carreira anterior, aqui no ponto alto vamos fazer um ponto alto. Aqui deste lado vamos repetir o nosso ponto pipoca. Então, assim ficou a nossa carreira. Nós copiamos os 4 pontos altos, fechamos este primeiro quadrado. Fizemos ponto rede até chegar aqui no meio, no quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Fechamos o anterior, fizemos um quadrado em cima do ponto pipoca e fechamos o depois do ponto pipoca. Fizemos o nosso ponto rede, desse lado a mesma coisa que fizemos deste. Agora, nossa próxima carreira, nós vamos repetir este pedaço aqui. Então, vamos fechar os primeiros 4 pontos altos, e aqui neste meio será sempre ponto rede agora, não tem mais pontos altos aqui. Nós vamos fazer o início, agora será desse jeito, dessa forma, e aqui neste meio será somente pontos redes. Chegando aqui, vamos fechar o primeiro quadrado anterior ao quadrado, vamos fechar este quadrado com ponto pipoca anterior ao nosso ponto pipoca. Aqui neste meio vamos fazer os pontos altos. Pular aqui esse ponto pipoca, colocar um quadrado, fechar o próximo com ponto pipoca. Fazer ponto rede até chegar aqui. Aqui vamos fechar com pontos altos. Da mesma forma que fizemos deste lado. Será só repetição, porém deste lado, agora... Agora, nós vamos fazer repetição do que nós fizemos aqui. Então, nós estamos nessa segunda carreira, com o quadrado aberto no meio. Agora, daqui para frente, nós só vamos repetindo as laterais. Aqui neste meio será só ponto rede. E aqui, quando nós formos abrindo o nosso triângulo, que nós vamos fazendo 7 carreiras, nós vamos fazer o nosso ponto pipoca para fora. Fazer um quadrado aqui antes dos pontos altos. Fazer os pontos altos no meio, da mesma forma do outro lado. Quando nós completarmos as 7 carreiras, que nós fechar o nosso triângulo, nós vamos voltar a fazer os pontos pipoca para dentro, os pontos pipoca dentro do nosso trabalho. Para abrir, nós vamos fazer o ponto pipoca para fora. Fechando, nós vamos fazer o ponto pipoca para dentro. E somente copiar o que fizemos deste lado. Aqui eu estou naquela segunda carreira que eu mostrei para vocês, a nossa segunda carreira do ponto pipoca. Agora, aqui eu vou voltar a fazer este trabalho, vou fazer aqui os nossos quadrados, nosso ponto rede, até chegar aqui neste meio. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Então, esta carreira, como eu já havia dito para vocês, é o início, é essa carreira aqui. Então, eu só copiei, aí eu fechei o primeiro quadrado, com 2 pontos altos, um ponto alto aqui no último ponto alto e um ponto alto no próximo ponto alto. Fizemos os nossos quadrados, que é o nosso ponto rede. Chegamos aqui no quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Vamos fechá-lo. Aqui, abrir um quadrado aqui em cima do ponto pipoca. Aqui neste meio, vamos fechar
o nosso quadrado, abrir um quadrado aqui em cima do ponto pipoca, repetir o nosso ponto pipoca, fazer aqui os nossos quadrados da mesma forma que fizemos aqui e fechar este último quadrado. Então, assim ficou essa minha carreira. Vamos fechar este quadrado. O que fizemos deste lado, nós vamos fazer deste. E vamos fechar este quadrado do meio. Agora, a nossa próxima carreira será com esse início. Então, nós vamos fechar, copiar os 4 primeiros pontos altos, fechar o próximo quadrado. Fazer ponto rede até chegar aqui no quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Aqui nós vamos fazer o nosso ponto pipoca, abrir um quadrado aqui. Aqui neste meio, vamos fechar este quadrado, copiar os 4 pontos altos, fechar o próximo quadrado, abrir um quadrado em cima do ponto pipoca. E desse lado, fazer da mesma forma que vamos fazer deste. Então, assim ficou essa nossa carreira. Essa carreira é esta. Então, esse início, nós copiamos aqui, abrimos quadrados, que é o nosso ponto rede, fizemos um ponto pipoca anterior ao ponto pipoca existente. Em cima de cada ponto pipoca, nós vamos abrir o quadrado. Aqui neste meio, vamos fechar os quadrados existentes. Então, vamos fechar o primeiro quadrado, copiar os pontos altos do meio e fechar o último quadrado. Vamos fazer o nosso ponto pipoca. Vamos abrir este quadrado em cima do nosso ponto pipoca. Vamos fazer o nosso ponto pipoca no quadrado seguinte ao ponto pipoca já existente. Vamos fazer o nosso ponto rede e fazer da mesma forma que fizemos lá no início, que é esta carreira. Agora, nós vamos fazer este início. Então, nós só vamos copiar os 4 pontos altos e vamos abrir o segundo quadrado. Novamente, fazer aqui os quadrados, fazer aqui este quadrado, fechar o primeiro quadrado com o ponto pipoca, em cima do ponto pipoca, abrir um quadrado, fazer pontos altos, copiar os pontos altos, fazer ponto alto, abrir um quadrado, fazer aqui o nosso quadrado, somente copiar e abrir este quadrado e fechar este. Então, essa parte aqui, nós vamos apenas copiar, vamos fazer o que nós fizemos do outro lado. Então, aqui eu só vou continuando desta forma. Quando eu encerrar essas 3 carreiras, eu vou voltar para essas 5 carreiras. Então, aqui na lateral, são apenas repetições. Aqui, da mesma forma que nós estamos fazendo, nós vamos fazer por 7 carreiras. Para não ficar muito repetitivo, porque eu já fiz do outro lado, eu vou adiantar. E quando chegar aqui na 7ª carreira, abrindo o nosso triângulo, eu volto para mostrar como nós vamos fechar e encerrar o nosso trabalho. Temos aqui a nossa última carreira, completando as 7 carreiras, abrindo o nosso triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora, para as nossas próximas carreiras, nós vamos fechar o nosso triângulo. Aqui já abrimos, agora vamos fechar. A nossa próxima carreira será esta, então terá este detalhe aqui. Esta carreira aqui, onde nós paramos, que nós vamos fechar agora o nosso triângulo, é exatamente esta carreira. Então, aqui nós fizemos o nosso aumento. Essa é a nossa última carreira do nosso aumento. Então, nós estamos nesta carreira. Agora, vamos fazer a próxima carreira, essa carreira do detalhe. E já vamos fechar o nosso triângulo. Temos o nosso triângulo, agora vamos fechar. Aqui no início, será a mesma coisa. Vão ser só quadrados, que é o nosso ponto rede. E aqui são os detalhes que nós vamos intercalando. Então, aqui nós abrimos o nosso triângulo. Agora, nós vamos fechar. Agora, nós vamos fazer esta parte aqui, fechando. Então, aqui nós fizemos esse nosso início. Aqui fizemos o nosso ponto rede. Chegamos aqui no nosso ponto pipoca. Nós estávamos abrindo o nosso triângulo, agora nós vamos fechar. Então, nós vamos fazer o nosso ponto pipoca para dentro. Nós estávamos fazendo para fora, para abrir. Agora, nós vamos fazer para dentro. E sempre em cima do ponto pipoca, nós vamos abrir um quadrado. Então, toda vez em cima do nosso ponto pipoca, nós vamos fazer um quadrado. Agora, vamos fazer o nosso ponto pipoca após o ponto pipoca já existente. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca, agora vamos abrir um quadrado em cima dos pontos altos. Pular 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto vamos fazer um quadrado.
Vamos copiar os nossos pontos altos até chegar aqui do outro lado. Vamos abrir o nosso quadrado, fazer o nosso ponto pipoca aqui, antes do já existente, abrir um quadrado aqui e deste lado vamos fazer da mesma forma que fizemos deste. Então, aqui eu encerrei a minha primeira carreira, fechando o meu triângulo, a carreira que tem este detalhe. Fiz os quadrados, pulei o nosso ponto pipoca, fiz o nosso ponto pipoca depois do já existente. Abrir o primeiro quadrado, vou copiar os pontos altos, abrir o último quadrado, fazer o ponto pipoca anterior ao já existente, em cima deste ponto pipoca, abrir o quadrado, fazer os quadrados e fazer este trabalho da mesma forma que fizemos deste lado. Nós fizemos esta carreira, agora nós vamos fazer este início, depois este, e aqui no meio só ir fechando. Então, a próxima carreira, agora nós vamos abrir um quadrado aqui e colocar o nosso ponto pipoca neste quadrado. Abrir um quadrado aqui, copiar os pontos altos, abrir um quadrado nesse meio, colocar o nosso ponto pipoca aqui neste quadrado, abrir um quadrado e fazer os quadrados deste lado. Vamos repetir esta carreira. E assim nós vamos fechar o nosso triângulo. Eu vou adiantar porque é somente essa parte de fora que nós vamos copiar aqui. Aqui, no início, é só quadrado. Os nossos pontos pipoca nós vamos colocar para dentro, abrir sempre o primeiro e nos últimos pontos aqui o quadrado, copiar os pontos altos do meio e do outro lado fazer a mesma forma. Nós já vamos fechando o nosso triângulo. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui nós encerramos mais uma carreira. Esta carreira que nós fizemos, acabamos de fazer. É esta carreira aqui. Agora, nós vamos fazer esta carreira e depois vamos fazer este detalhe. Que aqui nós iniciamos o nosso trabalho. Aí, nessa última carreira que nós vamos fazer, nós vamos encerrar. Então, agora nós vamos fazer esta carreira e depois este detalhe. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho. Vamos preencher, vamos copiar estes pontos altos e fechar este primeiro quadrado. Então, nós copiamos os 4 primeiros pontos altos e fechamos esse primeiro quadrado. Agora, vamos copiar estes 2 quadrados. Vamos fazer 2 correntes, pular as correntes da carreira anterior, no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular as correntes da carreira anterior e no ponto alto, 2 pontos, no ponto alto, copiar o ponto alto. Então, esse início ficou dessa forma, com 2 quadrados. Agora, aqui no quadrado anterior ao nosso ponto pipoca, nós vamos fechar este quadrado com os 2 pontos altos. Então, somente fechar com pontos altos, não vamos fazer o ponto pipoca aqui, não. Vamos somente fechar este quadrado, o quadrado anterior ao nosso ponto pipoca, o quadrado anterior ao nosso ponto pipoca, nós vamos fazer aqui os pontos altos. Essa parte é para nós fazermos o detalhe, o final do nosso trabalho. Vamos abrir o quadrado aqui em cima do ponto pipoca, fazer o nosso ponto pipoca aqui no quadrado após o ponto pipoca. Fizemos aqui o nosso ponto pipoca, agora vamos abrir um quadrado aqui em cima desses últimos pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos repetir o nosso ponto pipoca aqui, vamos abrir um quadrado em cima do ponto pipoca, neste quadrado após o ponto pipoca, vamos fechar com pontos altos, como fizemos deste lado. E encerrar aqui como iniciamos. Então, assim, nós encerramos esta carreira. Fechamos o nosso ponto pipoca, só vai faltar o último ponto aqui do nosso ponto pipoca, que nós vamos fazer, esse será o nosso detalhe do final do nosso trabalho. Então, aqui eu já encerrei esta carreira, cortei o barbante, agora é somente esconder ele por entre os pontos. Agora, nós vamos fazer o nosso detalhe aqui neste meio para encerrar o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer este detalhe. Agora, nós vamos continuar o nosso trabalho aqui, após estes 4 pontos altos que eu fiz, que eu fechei o quadrado anterior ao nosso ponto pipoca. Então, eu vou aqui neste último ponto alto, vou puxar o nosso barbante, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, já
prendemos o nosso barbante aqui. Esse pedaço eu vou esconder com os pontos altos que eu vou fazer agora. Vamos subir aqui com 3 correntes. Aqui nós vamos fechar este quadrado com pontos altos. Então, somente fazer pontos altos. São 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui neste meio. Feito isso, vamos fazer 2 correntes para abrir o nosso quadrado em cima do ponto pipoca. E aqui, nesse último quadrado, nós vamos fazer o nosso último ponto pipoca para fechar o nosso triângulo. Fizemos aqui o nosso último ponto pipoca, fechando o triângulo. Vamos abrir aqui um quadrado, da mesma forma que fizemos deste lado, em cima do ponto pipoca. E vamos fazer o nosso ponto alto, e vamos fechar este quadrado. Então, vamos fazer 2 pontos altos nas correntes e copiar o nosso primeiro ponto alto. Então, essa nossa carreira ficou dessa forma. Aqueles pontos altos que nós fechamos aqui na carreira anterior, após ele, nós vamos fechar um quadrado. Vamos abrir o quadrado em cima do ponto pipoca. Aqui neste meio, vocês observem que aqui nós fechamos o nosso triângulo. Aqui nós vamos colocar o último ponto pipoca, em cima do ponto pipoca, abrir o nosso ponto pipoca, abrir o quadrado. No outro quadrado, após o ponto pipoca, fechar com pontos altos. Vamos subir aqui com 3 correntes, 2, 3, virar o nosso trabalho. Vamos copiar estes primeiros pontos altos e fechar o nosso próximo quadrado com pontos altos. Então, copiamos os pontos altos da carreira anterior e fechamos este quadrado com pontos altos. Agora, em cima do nosso ponto pipoca, vamos abrir o nosso quadrado. E aqui deste lado, da mesma forma que fizemos deste, fechar este quadrado e copiar estes pontos altos. Então, ficou dessa forma. Agora, vamos fazer aqui uma corrente, virar o nosso trabalho e voltar aqui por sobre os pontos altos com pontos baixíssimos, até chegarmos na nossa corrente aqui do meio. Então, aqui em cima dos pontos altos, vamos somente fazer pontos baixíssimos. Chegamos aqui no nosso último ponto alto, vamos subir com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos subir com 3 pontos altos e vamos fechar este quadrado somente com pontos altos. São 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. Vamos fazer aqui o nosso último ponto alto. Fazer o nosso acabamento. Depois, nós vamos esconder este barbante. Então, esse é o nosso último quadrado. Então, assim, nós encerramos o nosso trabalho. Encerramos aqui com o nosso último quadrado. Encerramos da mesma forma que iniciamos, com pontos altos. Hoje, agora, com essa explicação, eu acho que vocês vão conseguir fazer. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.